20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior de São Paulo, os consultores Paulo Galo e Marcos Antônio François. Falamos um pouquinho de política, Lula, lançamento da visita do pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Alexandre Padilha se reuniu com lideranças do 6IBR aqui em Sertãozinho. A outra questão que eu pontuei já no começo do programa, François, é o clima. A Canaplan soltou aí um prognóstico de que a safra que vem vindo vai ser uma safra muito ruim. E aí depois eu deixo já emendar o Paulo Galo. O Paulo Galo fez recentemente, há poucos 10, 15 dias, uma palestra muito interessante aqui no 6IBR em Sertãozinho, onde a estimativa dele foi o primeiro que eu li, que eu vi, que usou o que a gente está sentindo. Né? Enquanto se fala que 2014 é um ano perdido, talvez 2015, ele falou não, de 3 a 5 anos para esse setor se reorganizar, se começar a mexer agora nesse momento. Então o Paulo fica na sequência para comentar isso. Por favor. Em outros programas que nós tivemos aqui, Ronaldo, eu sempre critiquei a forma como chega na mídia essas pesquisas sobre quantidade de cana e evolução da safra. Verdade. Porque não batem os números. É impressionante como uma instituição solta um número, a outra, eu não sei se copia, me perdoe, mas o número está muito próximo e os fundamentos, às vezes, destoam do que o outro está dizendo, então os números não fecham. Eu falo pela MBF, a MBF é uma empresa que está no campo, ela visita o canavial, ela atua, esse é o trabalho nosso. As pesquisas nossas elas só são divulgadas para os nossos clientes. E o nível de acerto nosso tem sido alto ao longo do tempo. Quando nós recebemos o número das perspectivas dessa safra aqui, novamente eu olhei os números e disse assim para o meu pessoal, olha, ou a gente é muito errado, né? E precisamos rever a nossa forma de recalcular, inclusive o pessoal nosso está no campo, precisa ser retreinados, né? Porque eu não acredito naquele número que foi apresentado de 590, depois passou para 570 milhões de toneladas de cana, já inicialmente. Você acha que é bem menos? Eu acho, Ronaldo, pelo seguinte, fala-se muito em investimento e infelizmente o empresariado brasileiro do setor ainda tem aquela mania de se encontrar no aeroporto e querer contar vantagem sobre o seu negócio. Então, ou você fala que plantou, eu plantei mais. O meu vizinho plantou mais ainda e ninguém plantou nada. Tá? Porque não tem dinheiro para plantar. O dinheiro está aí, mas não chega em quem deve, tá certo? O produtor rural tem uma dificuldade enorme para conseguir crédito devido às restrições que ele tem. Então entrou dinheiro no mercado, houve investimento, mas assim, na estimativa nossa, talvez 12% do canavial seja renovado, 13% do canavial tenha sido renovado. E expansão? Porque não é só renovação, nós temos que expandir, nós precisamos crescer, tá certo? E não temos dinheiro sendo investido nisso, a não ser as grandes. Elas continuam dentro de uma política de investimento. Agora, se você olhar alguns números, é assim, o canavial até pode crescer, mas infelizmente a qualidade da cana está caindo. Isso é verdade. Então você está indo um gasto muito maior, expandindo em áreas, mas tendo menos, uma cana de qualidade pior. E que reflete diretamente no resultado final. Tá certo? Agora, vem um clima da forma que nós estamos vendo agora,
que vai, certamente, eu não tenho número para dizer aqui, mas certamente vai prejudicar em muito mais o canavial. Então eu diria o seguinte... Isso é fato já, né? É fato. Pode começar a chover amanhã à tarde, a perda está registrada. Quem cortou a cana no final da safra, não teve chuva para fazer essa cana brotar de novo. Né? Quem precisa plantar, não está com tempo para plantar mais. Né? Ainda tem a possibilidade, mas precisamos ver o que vem realmente de chuva. Né? Então nós teremos sim um problema no campo, que afeta diretamente a moagem, a quantidade de produto final. Não só isso, as indústrias de produção do setor, o investimento na indústria, nas usinas, ele também é aquém do necessário. O pessoal está fazendo o mínimo necessário, você entendeu? Então, esse investimento também prejudica a eficiência industrial, esse pouco investimento. Então, nós temos um conjunto de fatores que joga o setor para uma situação muito complicada em termos de qualidade e quantidade. O clima, como nós partimos dele, realmente afeta tudo isso. E aí eu vou um pouco mais longe, que é aquele questionamento assim, aí o preço, como é que está? O preço hoje, do jeito que ele está, é uma margem praticamente quase zero, né? Mas a tendência é de termos um preço melhor. E aí não vamos de novo, você pode até vir com aquela brincadeira da bola de cristal, mas eu não estou dizendo que vai ser desse jeito. Eu acredito que até possamos ter de novo recordes de preço no final do ano. Mas de novo vem aquela história assim do biscoito. Vende mais porque está sempre fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Só sobe porque não tem produto. E aí, quem faz resultado com isso? O que adianta termos um preço alto se eu não tenho mais produto para vender? Né? Teremos sim uma safra muito complicada, até pelos eventos que durante o ano, a Carnaval mais tarde, Copa do Mundo, um foco muito maior em cima de Copa do Mundo, porque agora aquela história, vamos fazer bonito, esquece o resto depois da eleição. Então, esse é o ponto de vista nosso, nós vamos ter um ano muito complicado. E qualquer mudança, como o Paulo disse, que ocorra agora, o reflexo é de longo prazo. Então, como sair dessa crise? O que lhe levou a você a fazer um prognóstico tão ousado e corajoso, né? 3 a 5 anos. Mas ninguém me falou. Nós fizemos 6 programas especiais da série, O que esperar de 2014, e ninguém falou em 3 anos. Ronaldo, eu acho que dados históricos do setor, né? Hoje, o grande fomentador de investimentos no setor, nos últimos anos, foi o BNDES, né? Então, do BNDES saiu o grosso dos recursos, aquilo que não era recurso próprio, que foi financiado, foi através do BNDES. E hoje, nós estamos aqui começando em 2014, não existe nenhum projeto no BNDES, nenhum, para algum greenfield no Brasil. Greenfield são usinas novas, partidas do zero, tá? Como já não vinha havendo o ano passado. E a gente sabe que uma usina, o processo dentro do BNDES, grosso modo, é o seguinte: olha, o sujeito quer investir, ele tem que montar um projeto, esse projeto é submetido a um estudo pelo BNDES, né? E ele vai ser aprovado ou não. Isso demanda tempo de aprovação. O interessado na captação do recurso tem que oferecer garantias e tudo mais, não é um negócio que você vai pegando assim rapidinho. Alguns pegam com mais facilidade, mas o produtor mesmo, esse que quer investir estamos falando aqui de usinas, né? Tem todo esse trâmite, esse processo. Depois tem a questão de licenciamento ambiental, que é demorado e tal. Então a gente sabe que se eu decidir hoje implantar um novo projeto, vou demorar 3 anos para ver esse negócio moer lá na frente. Em média. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo das questões, principalmente ambientais, né? Porque hoje tem muito projeto no Brasil parado, não nesse setor, mas com obras de engenharia, de infraestrutura que estão amarradas devido às questões ambientais. Então, se hoje acontecesse uma revolução no governo, o mercado voltasse a se aquecer, nós vamos ver essas usinas começarem daqui 3 anos a produzir de novo. E olha que coisa, em 2007 eu estava nos Estados Unidos, em Chicago, numa conferência, eu apresentei uma palestra falando sobre automação industrial e como é que a gente estava produzindo etanol no Brasil de uma maneira tão eficaz, né? E em 2007, você sabe, tinha várias usinas sendo construídas e tudo mais. A palestra ela foi muito procurada, né? A média de público nas palestras era de 60 pessoas, a nossa era de quase 250, precisamos mudar de sala e tal. Isso em 2007.
Naquele ano, a produção de etanol nos Estados Unidos estava muito equilibrada com a nossa, em termos de volume de produção. 25 bilhões, 24, não lembro exatamente o número. A partir do milho, hein? Vejam, senhoras e senhores que estão nos assistindo, a diferença. Aqui no Brasil a gente faz álcool de cana e lá é de milho. Bom, isso 2007 vamos entrar agora em 7 anos, mas 6 anos de produção, 6 anos atrás, nós estávamos igual. Hoje os Estados Unidos estão produzindo o dobro de etanol do Brasil em apenas 6 anos. Em apenas 6 anos. Então houve uma sequência de política, porque lá, quando você combina uma coisa, você cumpre. Então, olha, nós precisamos ter um planejamento de adição do etanol à gasolina, por questões econômicas e questões ambientais, isso nos Estados Unidos. O milagre, ele não é milagre, é simplesmente seguiu-se um planejamento que continua sendo ainda implementado, tá certo? E os Estados Unidos, então, hoje produzem mais do que praticamente o dobro do etanol que nós fizemos agora em 2013, fizeram um pouquinho a mais do que o dobro, embora com uma ligeira tendência de queda, tá? Porque houve uma redução no consumo global de combustível nos Estados Unidos em 2013. Então, você planeja, executa e tem um horizonte de longo prazo que nós não temos no Brasil. Nós não temos no Brasil. Então, Ronaldo, como o Marcos falou, esse ano é um ano de Copa do Mundo e é um ano de eleição, né? E acontece que, para nossa infelicidade, etanol e energia elétrica dependem fundamentalmente de políticas públicas. Açúcar não. Açúcar é clima, é demanda, aumentou, o chinês vai beber mais Coca-Cola ou menos Coca-Cola, enfim. Isso é mercado, isso são commodities. O álcool não é uma commodity ainda, embora a gente tenha essa esperança que um dia seja negociado em bolsa e tal, mas não é, né? E depende de políticas governamentais. Então, hoje, o que é que esgana o preço do etanol, que por sua vez não remunera as usinas e vai jogando tudo para trás na cadeia, é o preço da gasolina. Então, a gasolina, ela estabeleceu um patamar artificialmente imposto pelo governo federal. A gasolina no Brasil, ela não oscila mais em função de mercado e sim de políticas anti-inflacionárias. Portanto, o preço, você tem um patamar, o álcool não pode passar daquele patamar de 70% em tese do preço, porque esse é o poder calórico do etanol em relação à gasolina. Então, a gente fica nessa equação que não fecha, Ronaldo, tá? Por isso que eu acho, se começar hoje a haver uma mudança, nós vamos ver esses reflexos daqui a 3 anos. Você tem que mudar a política, você tem que reirrigar recursos financeiros no mercado para alimentar esses novos investimentos. Acima de tudo, o empresário tem que estar convencido de que ele vai botar, é muito caro você montar uma usina, não é barato. Então, olha, em quanto tempo eu vou ter o meu retorno sobre esse investimento? Isso é uma questão básica. O sujeito que vai abrir uma lanchonete tem que se fazer essa pergunta. Então, como você não tem planejamento, você não tem um horizonte nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo, por incrível que pareça, o investimento some. O dinheiro está aí. Se ele não está vindo para esse mercado, ele está indo para outros setores. O dinheiro existe, o dinheiro não evapora, o dinheiro não derrete, né? Então, por isso que eu te digo que até você ver esse reflexo, se as coisas começarem a acontecer, então nós precisamos o quê? Retomar, primeiro, a confiança. O investidor tem que recuperar a confiança no mercado e, principalmente, nas políticas de governo, porque nós somos dependentes de política pública. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o crédito tem que voltar. O crédito tem que aparecer de novo, que é uma consequência do quê? De você recapitalizar o setor que hoje, como o Marcos muito bem colocou, está sem credibilidade. Ele não tem crédito por falta de credibilidade. As garantias são muito pesadas, não é? Não dá para você movimentar alguns bilhões de reais no fio do bigode mais, isso acabou. Mas, então você tem um setor combalido que ainda precisa dessa recuperação de confiança do investidor, de confiança do mercado em voltar a alimentar esse segmento com crédito, porque sem crédito é muito difícil você fazer as coisas. Uma coisa é você fazer com recurso próprio uma parte, a outra é você precisar complementar isso e a mercado buscar. Isso demanda tempo, isso demora. Além de tudo, para completar, tem um problema do canavial ainda. Se nós tivermos hoje mais plantas, nós não temos cana para processar. Então, esse é o imbróglio que nós estamos, e é por isso que, pela experiência, eu estou há 30 e poucos anos nesse setor, eu acredito aí que, para ter notícias boas hoje, a gente começa a ver recuperação em 3 a 5 anos, se nada der muito errado. Mas ainda, se ficar do jeito que está, Ronaldo, não é nem 3 nem 5 anos. Aí eu não vejo um horizonte para isso. Nós vamos perder todo esse patrimônio que construímos ao longo de mais de 40 anos. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já já com os consultores Marcos Antônio Françoia e Paulo Galo.
20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, os consultores Marcos Antônio Françoia e Paulo Galo. Françoia, você, em várias participações suas aqui no nosso programa, você falava dos seus parceiros, investidores estrangeiros, você colocava inclusive questões pontuais de dificuldades e você, eu lembro que no primeiro programa seu, nós estávamos aí na ressaca da crise de 2008 e você falava assim, ó, dinheiro existe, que é mais ou menos o que o Paulo Galo acabou de falar agora, dinheiro existe, o que não existe são garantias, o que não existe são fichas de crédito. Você até chegou a levantar a questão de que já haviam investidores estrangeiros discutindo o caráter dos empresários para os quais poderiam eventualmente encaminhar e distribuir os investimentos, não é? Nesse momento, está valendo o que o Paulo Galo falou? Tem recurso, tem gente lá de fora ainda com interesse, olhando o setor como uma forma de negócio futuro? Recurso tem, sim, isso é fato, mas para chegar a esse recurso está cada vez mais difícil. Hoje, o trabalho nosso junto a esses bancos de investimento, ele tem sido muito mais em estudar formas para recuperar o crédito do dinheiro investido, já recuperar o dinheiro investido, do que para recolocar dinheiro no mercado. Eu não tenho nenhum da minha carteira de clientes, de bancos, falando assim, nós vamos flexibilizar recursos para o setor. Tá? Existe sim um grupo de bancos e fundos interessados em financiar a cana-de-açúcar, porque acreditam que realmente o mercado retoma a partir do ano que vem, então a matéria-prima passa a ter um valor significativo e o cara, do banco, ele vai financiar o ciclo. E ele financiando o ciclo e tendo a cana como garantia fiduciária, ou seja, é dele a cana, se eu não pagar, ele tem a usina que ainda tem que pagar essa conta, ele pode pegar essa cana, deduzir o CCT e fazer o caixa para ele, porque a cana é dele. Está no nome do produtor tocando, mas a cana passa a ser dele na estrutura de garantia. Então nós temos sim alguns casos nesse sentido. Hoje o crédito está se dirigindo muito para a soja, no agronegócio, tá? Mas o setor, ele já não é bem visto. Aquilo que o Paulo disse, nós necessitamos de planejamento, mas para iniciar esse planejamento de longo prazo, onde as conjugações são grandes, você tem a questão da indústria, você tem a questão de ter cana no campo, você tem que ter o dinheiro para chegar para esse investimento, você tem a questão de credibilidade, passa primeiramente por definição de o que esse governo quer realmente do setor. Então, enquanto nós não tivermos a definição da política aqui em cima, que é isso que é a grande preocupação, esse é o motivo de na conferência do Lula que o pessoal ter criticado tanto a postura do governo Dilma, é isso. A gente fala às vezes para os empresários, nós precisamos ter a mudança da política, né? Aí parece que não cai muito. O que seria isso? É o seguinte, é dizer, eu acredito e vamos todos aqui sentar e planejar de longo prazo exatamente o que ele disse. E seguir, porque a economia é cíclica.
Então, mesmo nas dificuldades, nós vamos manter o plano para essa cadeia produtiva. Porque hoje eu estou em baixa, mas amanhã eu estarei em alta. E com isso eu vou fazer sempre o setor aumentar mais. Eu tenho um mestre, mentor, que dizia sempre o seguinte: se você levar um soco na cara, faça de tudo para cair para frente. Se você cair para trás, você perdeu mais um espaço. Né? Caiu para frente, você ganha mais um. E é isso que o setor não tem. Ele só apanha, apanha, apanha e recua. E ficamos nós aqui nos reunindo para bater em ferro frio muitas vezes. Né? Então, nós temos dinheiro no mercado, mas nós precisamos primeiro recuperar a credibilidade, porque se alguém me procura hoje para arrumar crédito, infelizmente eu não sou a melhor pessoa, porque eu já não tenho mais onde recorrer, porque nós não temos argumentos para conseguir esse financiamento. E mais, as garantias estão cada vez mais caras e as taxas de juros cada vez mais altas. E o empresário, infelizmente, está pegando, porque é a última corda que está sobrando. Então nós já temos juros aí de 30%, 35% ao ano, para quem não está gerando margem. Então vejam que a crise, ela está envolvendo toda uma situação que está empurrando o setor todo para o sucateamento e para a falência financeira. Não é à toa que os pedidos de recuperação judicial estão aí batendo cada vez mais na porta. E você acha que aumentam mais ainda? Tendência de alta. Quantos mais você... É difícil dizer especificamente, porque já não é mais só as usinas, a cadeia produtiva como um todo. Nós temos grandes produtores rurais já pensando em entrar em recuperação judicial. Então é a cadeia. Eu recordo que você, há 2 anos, você falava, vamos ter aí um ciclo forte de pedidos de recuperação judicial. Isso está acontecendo, né? E aí o Paulo Galo tem um percentual que ele comentou, que empresas no Brasil, historicamente, que tem recuperação... Em torno de 3% que apenas que conseguem sair, ao final, saneadas, né? Sem nominar para não criar conflito, não é o objetivo do programa. Dessas empresas, usinas que estão em recuperação judicial, você vê alguma delas com chances de quebrar o histórico do que o Paulo acaba de mencionar? Eu vou fazer um pequeno ajuste na colocação, me permita. Realmente o número dele está correto, você não tem um número que diz que a empresa que entrou em recuperação judicial saiu da situação que ela está. Vamos separar o setor como um todo de recuperação judicial, porque tem a questão seguinte: a lei ainda é muito nova, ela tem muitas brechas, muitos problemas que precisam ser corrigidos ao longo do tempo. Nós temos ainda muita falha na consultoria de administração da recuperação judicial, porque às vezes os senhores juízes nominam alguém de confiança dele, mas sentar atrás de uma empresa para tocar uma empresa não é simplesmente conferir número, como tem acontecido nas administrações judiciais que a gente tem visto. Conferência de número não tira a empresa do buraco, tá? Então tem que ter uma cabeça conjugada junto com o empresário para fazer aquilo lá alavancar novamente. Então isso como recuperação no todo, né? Então a lei precisa ser mudada. Agora, especificamente no setor sucroenergético, ninguém sai da situação que está, porque, eu vou dar um exemplo para você, nós participamos praticamente de todas as recuperações do setor, ou do lado do credor ou do lado do devedor. Você estrutura um plano de longo prazo, onde você pretende pagar a dívida no longo prazo. Se no ano seguinte o preço, que tudo indicava que ia estar batendo lá 15, 16, 17, 18, 19 cents, né? Vem a 14, vem a 15, que plano que se sustenta ao longo do tempo? Porque assim, prever estatisticamente no fluxo que você projeta, com algumas exceções que não projetam, mas os trabalhos bem feitos constam dessa forma, você prevê média de efeito de clima, você prevê questões cíclicas de preço, oferta e demanda, você consegue prever no seu estudo isso, tá bom? Agora, o que foge ao controle, que é uma política mal sucedida, atitudes tomadas que não... aí, meu amigo, não tem plano que sobreviva. O que resta é o plano ser acompanhado e ser revisto. As empresas saem da recuperação judicial, mas não no prazo que se estabeleceu. A primeira recuperação que a MBF rapidinho participou, os credores não chamaram porque o credor disse que pagava a recuperação judicial em 5 anos. Os credores, 8 grandes credores, bancos de investimento, bancos nacionais, internacionais, seguradoras, eles nos contrataram para avaliar o plano que a usina apresentou com o seu administrador judicial lá e empresas de consultoria.
nós falamos assim, olha, desculpa, pelo número que está aqui, primeiro que a gente não acredita no número que está aqui, eu diria que seria 7 a 8 anos. Então vocês vão fazer o plano. E conseguiram na justiça, em comum acordo com os proprietários da usina, que a MBR fosse para dentro elaborar o plano de recuperação judicial em conjunto com a empresa. Sabe em quantos anos ela conseguia pagar? Isso lá atrás, bem lá atrás, em 12 anos. Quando nós apresentamos isso para os credores, os caras falaram, pô, nós contratamos você para melhorar, você piorou. Não, aqui é a realidade, meu amigo. Ou você dá fôlego, ou você não recebe mais sua dívida. Fato, a empresa já foi para falência, já voltou, recuperando, já foi para falência, já voltou, fez outro plano, depois fez outro plano, está pagando a conta, mas os credores tiveram que flexibilizar, e se nós não tivermos essa flexibilização por parte dos credores, bancos, eu não digo nós que trabalhamos, precisamos receber o nosso para pagar salário ali, mas quem tem o capital e que investiu sabendo que tinha um risco, tem que flexibilizar. Paulo Galo, na sua leitura do que está acontecendo no Brasil, vamos ter um apagão para valer? Vai faltar energia elétrica? Ronaldo, é como o Marcos falou, a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com números no Brasil, né? Os números, infelizmente, não são confiáveis. Esses dias estava o ministro das Minas e Energia falando não vai ter apagão no Brasil, agora... daí 1, 2 horas, pagou um monte de estado. Então, quer dizer, o número que vem não é confiável, tá certo? Agora, o fato é o quê? O ciclo de chuvas está muito modificado. Então, nós estamos com uma situação hoje de reservatórios no estado de São Paulo que ela é inédita. Nunca, desde quando isso é medido e monitorado e registrado, nós tivemos reservatórios com nível tão baixo assim de água. E a gente depende fundamentalmente de água para gerar energia elétrica, né? Embora a gente saiba que, em tese, nós temos aí 3 belomontes adormecidas nos canaviais, né? Tá aí a energia, infelizmente ainda está guardada dentro da cana-de-açúcar. Mas agora ela não vai poder servir para nada. Não, né? Agora não. Tudo tem o tempo, né? Então agora verdade, não dá. Verdade. Né? Então, quer dizer, teríamos que ter cuidado disso anos atrás. Então, nós temos o problema. O horário é interessante. O horário de consumo de energia elétrica ele mudou do pico, que antes era no horário que o pessoal tomava banho, né, das 6 às 8 da noite e tal. Isso veio agora para o meio da tarde. Por quê? Porque o calor está enorme, o pessoal aumentou o poder aquisitivo, claro, a gente sabe disso. Então você tem muito mais aparelhos de ar-condicionado funcionando. Olha que dado interessante. E a principal carga elétrica que tem, não estou falando nas grandes indústrias, mas nas residências, escritórios, é o ar-condicionado. Aqui mesmo, nós estamos nesse momento gravando essa entrevista, nós temos aqui equipamento de ar-condicionado ligado e ligado ali no máximo, né? Porque o calor está muito. Então, está mudando até o perfil de consumo de energia elétrica no Brasil. E nós não temos, infelizmente, tido os investimentos em geração, nem se fala. Agora tem essa polêmica toda de Belo Monte, mas nós não temos tido investimentos em distribuição, porque a energia elétrica ela é um tripé: geração, transmissão e distribuição. Distribuição são as subestações que estão dentro de cada cidade, que também não têm sido modernizadas como deveriam. A parte de transmissão também não. Essa é uma coisa interessante na geração a partir das usinas, porque você pulveriza a grade. Você alimenta as linhas e a partir de vários pontos, né? Principalmente no estado de São Paulo, que tem usina para tudo quanto é lado aí. Mas a gente não fez essa lição. Então, olha, infelizmente corre sim o risco. Se não houver uma mudança no regime de chuvas, infelizmente, a meteorologia mundial ainda não avançou ao ponto de prever clima. Ela prevê tempo. Daqui 2, 3 dias vai chover, vai fazer sol, o UV extremo, a mulherada já se prepara aí, se vai para a piscina, se não vai, se passa protetor solar 60 ou 100, mas clima, 3, 4 meses na frente, como é que vai se comportar o ciclo de chuvas? Nós não temos tecnologia para isso ainda. Então, se não houver uma mudança climática agora, de chuvas, e além de chover bem, tem que chover no lugar certo, tem isso ainda, porque não adianta chover na beira no litoral e os reservatórios não receberem essa carga, né, Ronaldo? Então existe sim risco e a gente pode ver como nós vimos lá em 2001 voltar pelo menos a um racionamento. Eu acho que essa é uma variável que tem que ser levada em consideração, até porque o plano B são as termoelétricas e essas já estão trabalhando no limite. E é um precinho especial, né? Deixa eu chamar um rápido intervalo comercial, nós voltamos já com os consultores Paulo Galo e Marcos Antônio François.
20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente o Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos uma dupla satisfação, que nós recebemos aqui os consultores Paulo Galo e também Marcos Antônio Françoia. Dupla satisfação porque o Paulo Galo já está voltando ao nosso programa, o Marcos Françoia também, e em todas as participações em programas anteriores foram programas bastante comentados durante toda a semana. Paulo Galo, obrigado pela sua volta ao nosso programa. Ronaldo, eu que agradeço, é sempre uma satisfação a gente estar junto aqui e esperamos aí que possamos contribuir com o debate de hoje, né? Marcos Françoia, obrigado também pela sua presença, muito me honra a sua volta ao nosso programa, 2014, com boas perspectivas. Esperamos, né? Toda vez que a gente vem aqui, a gente debate um pouco sobre as crises do setor, quem sabe temos mais um pouco para falar. É verdade. O assunto da semana, sem sombra de dúvida, ele se divide em duas partes. A primeira, o eco ainda da visita do ex-presidente Lula a Ribeirão Preto. Lançamento em Ribeirão Preto, que pelo menos estrategicamente é interessante para a nossa região, valoriza a região, lançamento da pré-candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha ao governo do estado de São Paulo. Então esse é um assunto que a gente quer detalhar um pouquinho, ouvir a opinião de vocês. E o segundo assunto é o que a seca, e nós tivemos aí na última quinta-feira, a Canaplan, do Luiz Carlos Correia Carvalho, uma consultoria muito respeitada, o Caio até presidente da BAG, Associação Brasileira de Agribusiness, dizendo que a safra 2014-2015 vai ser uma calamidade. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, primeira questão, Paulo Galo, de que maneira você viu a vinda do Lula, os discursos contundentes, a única mudando de postura? Elizabeth Farina foi aplaudida 5 minutos em pé no jantar lá em Ribeirão Preto, porque ela falou que a presidente Dilma está quebrando o setor e ela é a única grande responsável pela crise que aí está. Nós tivemos depois também a vinda do próprio ex-ministro Alexandre Padilha, se reuniu no Centro das Indústrias aqui de Sertãozinho, estrategicamente importantíssimo, em contato com o empresariado, até para conhecer as dificuldades, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho conosco a importância disso. Ronaldo, eu acho que foi muito importante, primeiro, para mostrar que a região está prestigiada. Né? Então, nós vamos ter aí esse ano as eleições principais para a presidência da República, para os governos estaduais, né? E a campanha do PT, é óbvio que isso é um eufemismo dizer que o Padilha é um pré-candidato, ele já é o candidato de fato, né? E, é que tecnicamente nós temos que chamar dessa forma. Ele é um pré, né? Mas é o homem, é o nome que vai estar aí. E ele optou por iniciar essa caminhada, né, através de todo o estado, pelo interior e particularmente aqui pela região. Isso é reflexo da importância, primeiro, do agronegócio, né? Que a região aqui é muito
muito voltada, focada na questão do agronegócio, do agro principalmente, né? E também na questão da bioenergia, né? Nós temos aqui as maiores usinas do Brasil num raio de uma curta distância aqui da nossa região, Sertãozinho, Ribeirão Preto e tal. Então isso demonstra que há um prestígio, né? Nós temos aqui um potencial eleitoral muito forte, né? Até porque existem muitos formadores de opinião na região, né? Então a vinda do Padilha aqui para Ribeirão Preto, depois Sertãozinho e outras cidades da região que eu esteve visitando, né? E principalmente acompanhado do ex-presidente Lula na sexta-feira, quer dizer, deu essa conotação de que realmente nós estamos prestigiados. Agora, o que precisa acontecer é que isso se transforme em coisas práticas, né? Porque a gente está aí há quantos anos já nesse setor e escutamos promessas de todo jeito, de todo lado. Então, foi feito ali na reunião de Ribeirão Preto, foram feitos alguns desabafos, né? A Elizabeth, presidente da Única, ela foi bastante contundente, inclusive no discurso. Você tem razão, a Única parece que agora mudou um pouco o discurso, ao invés de ser meramente uma política de boa vizinhança, passou a ser aquele vizinho que grita também, que está se sentindo de fato incomodado, né? E outras falas também, o pessoal da BIMAC falou nesse sentido, principalmente com relação à indústria de base, né? Eu pude fazer uso da palavra lá também e procurei demonstrar algumas aflições que nós estamos tendo, porque o problema é bastante complexo, ele extrapola a questão só do açúcar e álcool especificamente, temos a questão da energia também. Então, eu acho que no frigir dos ovos foi importante e ficou muito claro ainda a força que o Lula tem, né? O Lula se tornou um mito realmente na política brasileira. Há quem o critique, há quem o apoie, há quem o ame, quem o odeia. Eu não estou aqui entrando no mérito, fazendo uma constatação de quão importante o Lula ainda é no cenário, a ponto de as pessoas terem quase que esquecido que o objetivo era uma pré-campanha ao governo do Estado e começaram esse tipo de cobrança, né, com o Lula como se ele estivesse no poder ainda, né? Isso eu achei bastante curioso, isso, interessante, né? Qual é que foi a reação dele quando a Elizabeth Farina fez o discurso? Ela falou para ele tudo que ele já sabia, né? Sim. Então, Dessa vez ele sabia. Realmente não foi nenhuma novidade. O Lula, ele é um conhecedor do Sem setor, dúvida. né? Deixa eu até lhe apartear. Nos últimos 2 anos, sempre ao final do ano, eu tenho ido a São Paulo entrevistar o Roberto Rodrigues, que foi o ministro da Agricultura dele. Não só o ministro da Agricultura dele, mas foi o grande ministro da Agricultura que alavancou o setor de agroenergia, dos biocombustíveis e inclusive defendendo muito a indústria de base, que dizia, não adianta exportar só açúcar e etanol, produzir bioeletricidade, nós temos que exportar a usina chave na mão, né? Esse sempre foi o recado do Roberto Rodrigues. E nesses últimos 2 anos, nas conversas preliminares com o Roberto Rodrigues, ele dizia, perguntava, quando é que você foi falar com o Lula a última vez? Eu tive a semana, literalmente, há 15 dias eu estive com o Lula lá, levei o quadro para ele queria saber, eu expliquei para ele. Da última vez, inclusive, falou, olha, eu fui, o Lula pediu na mesma hora para ligar para o Guido Mantega, em Brasília, ministro da Fazenda, falou com o Mantega, agendou para o dia seguinte uma audiência comigo. Eu fui, fiquei 1h15 falando com o Guido Mantega, mas eu tenho certeza que não vai dar absolutamente nada, que o problema chama inflação. E a Dilma está focada em inflação, não vai mexer em nada, mesmo sendo campanha eleitoral. Por isso que eu queria saber qual era a reação que ele sentiu quando ele... Uma coisa é o Roberto Rodrigues ou outras pessoas influentes conversarem com ele paralelamente. Vocês tinham o quê? Umas 200 convidados? Por aí. Na frente de 200 pessoas, sim. A reação dele qual é que foi? A reação dele foi essa, de tipo, olha, eu já sabia. Tá. Né? Eu, pelo menos, não percebi nenhuma surpresa nele com relação àquilo. E eu acho que ele estava absolutamente tranquilo da posição dele de interlocutor com o governo. Tá. Né? Ou seja, olha, eu sou uma porta, eu estou disposto a ajudá-los e, para quem leu nas entrelinhas, eu acho que ele reconheceu que realmente existem erros na condução da política para o setor. Isso é importante. Né? Então, eu acho que ele, certamente, ele tem uma influência grande ainda sobre a própria Dilma, né, que é uma pupila dele, digamos assim. Então, eu acho que para nós é importante essa visão, eu acho que ele não titubeou, ele foi bastante seguro naquilo, Ronaldo, e acende uma esperança, porque nós precisamos de ações imediatas, né? A Elizabeth foi, inclusive, bastante feliz no sentido de cobrar ações já, né? Imediatas, e outras pessoas também que fizeram uso da palavra, inclusive aqui com o Padilha na segunda-feira, né, quando houve a reunião aqui em Sertãozinho, já sem o Lula, a cobrança foi muito forte com relação a coisas para agora, porque o timing do pessoal de Brasília é diferente do timing nosso, é diferente da vida real.
né? Quer dizer, reuniões urgentes lá demoram 90 dias para acontecer. A gente vem acompanhando isso desde o lançamento das frentes parlamentares de defesa do setor, tanto do setor sucroenergético quanto da indústria de base, né? Então, quando você fala, vamos fazer uma reunião de urgência, nós estávamos em dezembro falando uma reunião para final de fevereiro, né? E a gente sabe que nós não temos mais esse tempo. O setor ele vem agonizando desde 2008, mais notadamente com algumas sementinhas plantadas antes disso, né? E agora já estamos indo há 6 anos já de uma crise contínua e profunda. Então a gente precisa de soluções aí que nós não temos tempo, inclusive, para esperar as eleições, né? A eleição agora é em outubro, nós teremos um novo governo ou com a própria Dilma ou alguém que venha ocupar o cargo só em janeiro do ano que vem, e o setor não tem mais tempo para isso, infelizmente. Essa é a visão, assim que eu senti ali, mas quem sabe, né, ele tenha, o Lula principalmente, porque o Lula tem condições de influenciar hoje. O Padilha é o ano que vem, como governador, se ganhar. O Lula tem condições de influenciar hoje já. Sim. Então eu acho que foi bacana, foi importante, espero que a leitura esteja correta. Marcos Antônio Françoia, de que maneira você viu essa reunião importantíssima, histórica, eu diria até, do ex-presidente Lula em Ribeirão Preto, com lideranças, e a gente fica até feliz, eu não sabia que o Paulo Galo esteve presente. Nos dá até mais credibilidade na nossa análise que está sendo feita aqui. Qualquer comentário que eu venha fazer é só para ratificar o que o Paulo está dizendo. Com relação ao Lula ser um ícone político hoje no Brasil, como ele disse, há quem concorde com a maneira de conduzir a política dele ou não, mas ele foi o garoto propaganda do etanol, que é a base da nossa conversa aqui, que é a base de sustentação do setor sucroenergético como um todo. Só que a sensação nossa, quando anunciou-se essa reunião, nós estou falando por mim, é aquela coisa assim, de novo bater em ferro frio. Porque como ele está dizendo aqui, o assunto ele está sendo discutido já há muito tempo, os alertas já estão há muito tempo na mídia e sendo debatido em todos os canais de comunicação que você possa direcionar a esse setor. A luz vermelha já não é mais vermelha, ela se incendiou já de tanto acender. Então, assim, que o Lula tem uma influência sobre a Dilma, Paulo, eu confesso que tem hora que eu tenho minhas dúvidas, porque a Dilma, às vezes, ela se apresenta politicamente com uma consciência dela. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, independente do que o partido manda, né? Então, a urgência de mudança, ela é assim, não dá para você ter mais tempo para perder. E para nós, eu falando por mim de novo, essa reunião, ela foi sim muito importante para mostrar o poder que nós temos regional, o poder que nós temos de cobrança, com tudo que se faz aqui nessa região em relação à política para incentivar o setor, ou seja, tenho que dar atenção para esse setor. Mas o quanto dessa cobrança do Lula realmente chega em Brasília e qual a urgência que as coisas vão se acontecer? Essa é a dúvida que ainda fica, que o setor está em descrédito hoje. Esse é o meu sentimento. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já já com Marcos Antônio Françoia e Paulo Galo. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia
e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho os consultores Paulo Galo e Marco Antônio Françoia. Eu quero começar esse último bloco fazendo uma leitura de uma mensagem que nós recebemos do consultor Aparecido Mostácio. O Aparecido trabalhou muitos anos aqui nas usinas Santa Elisa, depois ele foi trabalhar na Embraer, em São José dos Campos, depois ele tem uma empresa que chama Energia Humana, um nome até muito bonito, né? E hoje ele está assessorando alguns projetos importantes lá no Nordeste e no Norte do país. Mas ele tem acompanhado as notícias todas do nosso setor e ele fala o seguinte, e eu queria colocar isso para vocês avaliarem o que ele está sugerindo. Ele diz assim: passando para parabenizá-lo pela incansável luta pelo setor agro, em especial pelo sucro energético e toda a sua cadeia produtiva. Mesmo de longe, tenho cumprido a agenda nos estados da Bahia e Espírito Santo, mas sempre acompanhando as principais notícias do setor pelo Brasilagro. É sempre bom lembrarmos que, se continuarmos a fazer o que sempre fizemos, as coisas continuarão sempre as mesmas. É um slogan que eu tenho. A minha empresa. Eu vou lhe visitar, vou tomar uns cafezinhos, uma água com você na sua empresa. Você tem estampado isso lá na frente como um dos valores da MBF Agribusiness. Se planto problemas, vou colher problemas. Precisamos plantar soluções para colher resultados melhores para todos. E quando a situação está crítica, é preciso de liderança. Nesses últimos anos tenho escrito e repetido como um mantra: precisamos encontrar líderes que reinventem o setor. Fazer mais do mesmo, sem criatividade, sem brilho nos olhos, com excesso de soberba e rei na barriga e com foco na burocracia e no atraso. É condenar o setor a um triste fim. É hora de renovar tudo: mentes, atitudes, posturas, relacionamentos, criando um novo jeito de ser para agregar a todos numa grande marcha rumo à reinvenção do setor que garantirá o retorno à rota do desenvolvimento sustentável. Isso cabe, eu trouxe, eu já ia colocar em discussão, mas você, num dos blocos, fez um comentário que eu também não ouvi até então. Né? Você está dizendo, e Marcos Antônio François assina embaixo com absoluta certeza. O setor, se nada for feito de imediato, realmente vai ser extinto. Nós tivemos aí ciclo de borracha, o brasileiro é o maior produtor mundial de borracha, acabou. Nós tivemos aqui do lado o setor citrícola, mais vigoroso, com condições excepcionais de abastecer o mundo com suco de laranja, acabou. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso que está sendo proposto aqui pelo Aparecido Mostácio, começando com o Françoia. Eu acho que o setor não acaba. Eu começo por aí. Eu sinto que o setor é como um dente ruim, que vai ficar sempre uma pontinha doendo até o fim, né? E esperando uma coroa nova que dê um sorriso diferente para ele. Realmente algo tem que ser feito com urgência. O que o Aparecido fala é muito interessante e é um fato que todo mundo vem debatendo. Hoje nós temos sim uma liderança no setor, nós podemos dizer que ela é atuante, mas de novo, como que nós podemos traduzir esse ser atuante em fatos concretos? Porque é isso que a gente não tem visto. Nós vemos reuniões, o pessoal se une, vai para Brasília, protesta, mas quem tem que dar a canetada final não está dando. O que nós precisamos fazer para que isso aconteça, para que realmente as soluções aconteçam e que no longo prazo a gente possa colher os frutos disso? Hoje nós temos essa dificuldade enorme de ter liderança com o poder de fazer a caneta lá que haja eco, sujar, né? O papel de tinta. Né? Então nós temos sim lideranças que eu também caracterizo que a soberba fala mais alto, né? Mas nós temos sim muita gente brigando pelo setor. E Sertãozinho é um exemplo disso. De quanta gente veste a camisa porque corre açúcar e etanol aqui na veia, porque você defende, sabe da importância desse setor, da importância desse setor no curto e no longo prazo, da importância desse setor na matriz energética mundial. Nós somos necessários. Né?
nós somos necessários para a energia elétrica. Está aí a possibilidade de apagão. E há 2, 3 anos atrás, teve políticos que, quando você comentava a necessidade de se investir na matriz energética brasileira, a pessoa dizia assim: nós não teremos mais esse problema, nós temos a situação hídrica do país que pode sustentar tudo isso. Por que é que você vai perder tempo de investir na biomassa? E hoje, para ter investimento na biomassa, também não tem resposta rápida. E estamos aí, tristemente, vendo as fotos dos rios cada vez mais baixos. E por mais que chova, gente, nós temos que tomar um cuidado enorme, porque se chover muito, não vai recompor de imediato o tanque vazio, porque o ralo foi grande, né? E muita chuva vai trazer desordem também. E se voltar a chover, como aconteceu há alguns anos, em junho, julho, o que vai ser do setor da moagem? Piora mais. Então, sim, resumindo, Ronaldo, nós temos lideranças. Agora, como fazer com que isso seja atuante lá no governo federal para que a política seja mudada? Só se nós mudarmos para lá. E talvez seja isso, mais atuantes lá, com mais frequência lá, com escritório regional lá. Talvez seja esse o caminho. Paulo Galo. Eu acho que, eu assino tudo, embaixo, tudo que o Marco falou, é isso aí mesmo. Um abraço para o Aparecido, que mandou esse comentário muito bom aqui. Eu acho que, de modo geral, não apenas o setor de açúcar e álcool, mas todo o setor da economia, ele tem que se modernizar e se modernizar frequentemente. A gente vive num mundo em constante mudança. O que é bom hoje, daqui uma semana pode não ser. Você vê, nós entramos em 2014 com uma mudança de cenário muito forte no mundo, que é a recuperação americana. Então, os Estados Unidos estão mudando a política hoje, nesses últimos dias, de juros. E os Estados Unidos vêm trabalhando com juros reais negativos, nos últimos anos, principalmente depois de 2008. Numa tentativa de irrigar a economia, eles foram bem sucedidos em várias atitudes do governo Obama, gente muito competente lá no Banco Central dos Estados Unidos e tal. E agora a festa está acabando, porque os Estados Unidos estão começando agora a praticar juros reais atrativos. Então o investidor começa a pensar o seguinte: olha, em vez de eu colocar os meus reais, o meu dinheiro em reais lá no Brasil, para ganhar 5% ao ano, acho que eu vou botar ele a 2% dos Estados Unidos. Eu ganho menos, mas eu ganho. Eu sei que eu ganho. Não tem nada no mundo hoje que seja mais seguro do que um título do governo americano, Fica aquele teatrinho de vez em quando, que eles não vão liberar pagamento, mas você sabe, os caras devem em dólar e eles imprimem o dólar. Que coisa boa. Como é que você quebra um país desse? Não tem qual país mais endividado do mundo, São os Estados Unidos. E todo mundo corre para lá. É o Porto Seguro. Isso deve ter reflexos aqui. Então, se a gente não estiver preparado para essas mudanças aí, que são rápidas, você vê o dólar hoje, nós estamos conversando aqui, está quase 2,50 ele tem oscilado, o pessoal falava, nossa, até 6 meses atrás, como seria bom o dólar a 2,20, 2,25. Ele já passou desse patamar, já foi a 2,50, que bom para quem exporta. Mas o problema é que muitas vezes quem exporta também tem custos em dólar. Você vê o agro, a parte toda de adubo, por exemplo, é lastreada no dólar. Então o cara ganha de um lado e perde do outro. Olha que coisa interessante. Que fica essa cortina de fumaça então, que está ganhando dinheiro, mas não está. Pois para que lado que vai isso, Então, eu concordo, o próprio setor, Ronaldo, ele vem passando por transformações grandes com esse processo de consolidação. Nós tivemos a entrada de capital e de gestores estrangeiros no Brasil nos últimos anos, e eu vou te falar uma coisa, o Marco sabe com muito mais propriedade do que eu sobre isso. Eles tomaram um susto vindo trabalhar no Brasil. Você imagina um sujeito acostumado a administrar negócio na França. A lei tributária na França ela não muda faz 200 anos, aqui todo dia tem uma novidade. O cara já chega e assusta. Aqui em Sertãozinho nós temos entrando por ano 4.000 ações trabalhistas nas 2 varas aqui. 4.000 ações trabalhistas. É mais do que possivelmente a França inteira vê lá por ano. Com certeza. E outros países, como os Estados Unidos. O pessoal só em Paulo, como é que vocês conseguem ser empresários aqui no Brasil? Você vai pagar um imposto aqui, você fica enlouquecido. Você não sabe se o ISS recolhe aqui, que a base da tua empresa está aqui, se você recolhe lá onde foi prestado o serviço, o ICM, se você é substituto tributário ou não, cada estado tem uma legislação, quer dizer, uma alíquota própria de ICM, Então, Ronaldo, às vezes acontece de você, sei lá, você vai despachar uma carga daqui para Goiás, Hoje você, para Goiás especificamente, você tem que já recolher o tributo, a diferença do imposto entre o interno do estado de São Paulo e o interno do Goiás para vários produtos.
que antes isso era atribuição do nosso cliente lá, mas como o nosso cliente não estava pagando, e o governo fala, mas eu não posso perder essa boquinha, o governo lá de Goiás, você já recolhe aqui. Você tomou o risco, porque se o cara não te pagar amanhã, o problema é seu. O governo lá de Goiás e o de São Paulo já receberam dele. Então, todo esse emaranhado que a gente precisa passar, de fato, o Brasil a limpo. O setor de açúcar e álcool talvez seja apenas o reflexo da bagunça administrativa que o Brasil virou. Isso não é culpa desse governo que está aí, hein? Por favor, eu aqui não sou anti-PT, não sou anti-PSDB, sou anti-ninguém. Eu estou apenas fazendo uma constatação que nós, para empreendermos no Brasil, e o setor de sucro energético não é diferente, a gente precisa, às vezes, ficar ensandecido por fazer essas coisas. Empresários que têm estruturas no exterior, caras aqui do Brasil, uma vez eu conversando com o Jorge Gerdau, lá na Fiesp, ele dizia o seguinte, olha, eu tenho uma estrutura, isso 10 anos atrás, Marcos, eu tenho uma estrutura de quase 50 pessoas para cuidar do assunto tributos na Gerdau Brasil. Nos Estados Unidos eu tenho 3. 50 aqui, 3 lá, isso 10, 12 anos atrás, lá nos corredores da Fiesp. Então é isso, nós precisamos sim mudar, modernizar, mas não é só o setor. Passar o país a limpo e a gente tem que buscar competitividade, credibilidade, recuperar essa visão toda. E aí sim nós vamos poder ter um país que finalmente talvez deixe de ser o país do futuro e venha a ser o país de hoje, que é o que todos nós queremos, Ronaldo. Infelizmente nosso tempo está esgotado e antes de agradecer a presença de vocês, eu quero levar ao telespectador 2 informações. A primeira, que segundo a Cristina Lobo, no jornal da Globo News na última quarta-feira, anunciou que a próxima ministra, vamos ter uma ministra da Agricultura, vai ser a secretária de Produção do Estado do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina. Eu recordo que num programa aqui, o François, há 2, 3 anos, você estava sentado onde está aqui onde está o Paulo, estava o Adésio Marques, e você falou para o Adésio, eu trago um recado da secretária Tereza Cristina, que ela gostaria muito de participar da FENASUL, e o Adésio, rapidinho, né? Secretária, a senhora é bem-vinda. Ela veio, consolidou, hoje o SEISI tem um escritório em Dourados. Em Dourados. Dourados, está participando e ela conhece o setor, diferentemente Sim. de quem está lá nos últimos mandatos do Ministério da Agricultura. E a última notícia, nesta última segunda-feira, o relatório reservado, um dos papers mais respeitados entre empresários do Brasil todo, anuncia que deve ser um conselheiro da Única, um conselheiro da Copersucar, o novo presidente da Única, do Conselho Deliberativo, que vai substituir Pedro Parente. E o primeiro nome indicado é o do empresário Toninho Toniello. Nós agradecemos a presença dos senhores aqui, esperamos vê-los breve em volta e quem sabe a gente tenha novas notícias, pelo menos mais animadoras para o setor. Eu acho que encerrando o programa, a notícia da Tereza Cristina é excelente. Eu estive com ela em outubro, lá em Dourados, Ronaldo. Ela é uma apaixonada, e conhecedora do setor, tá? Exatamente. E ela trabalha muito junto com o Murilo, que é o prefeito lá de Dourados, e eles estão conseguindo realmente construir um polo ali, Marco, que é muito interessante. Você vê a olhos vistos o desenvolvimento, você vê o que é que representa o desenvolvimento do Brasil e do interior do Brasil, esse setor. Quem não acredita nisso, me desculpa, mas precisa se informar e andar um pouquinho mais por esse nosso Brasil. E é o que você disse, é planejamento. Ou seja, 2 anos atrás a gente falou isso, o polo estava nascendo e o polo está em prática hoje. Verdade. Tem que fazer. Verdade. A você, telespectador amigo, muito obrigado. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.